Babel, uma metrópole lendária, uma torre que desafia os céus e a gênese da diversidade linguística da humanidade. A história de Babel é um conto de louvável ambição e arriscada ousadia, um testemunho do espírito indomável do homem e uma advertência sobre os perigos da vaidade. Nesta narrativa bíblica, rica em simbolismo, desvendamos as profundezas desta história milenar e analisemos a Torre de Babel como um reflexo da natureza humana. A história da Torre de Babel é um relato fascinante encontrada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9 da Bíblia. No início, a humanidade vivia de forma reunificada, falando a mesma língua e compartilhando um único idioma. Desse modo, todos se entendiam perfeitamente e podiam cooperar em conjunto, unificados por uma língua comum. No entanto, essa harmonia linguística não se estendia a outros aspectos da vida. Em seguida, a narrativa nos apresenta um empreendimento ousado e desafiador. Os humanos decidiram construir uma cidade e uma torre cuja base era quadrada e cujas cumes se erguiam para os céus. Esse projeto audacioso era uma tentativa de fazer do homem o centro do universo, capaz de alcançar as vias celestiais por meio da construção monumental. Era um desafio direto à ordem estabelecida, uma escalada literal para a soberania divina. Desse modo, a torre era um símbolo grandioso de orgulho, unificando os homens sob um propósito comum, mas também servindo como um lembrete constante de sua grandiosidade e poder. De fato, o projeto era grandioso e inspirador, representando a união da humanidade em um esforço coletivo para alcançar o extraordinário. Contudo, a ambição desenfreada e o desejo de grandeza levaram à soberba e arrogância. A história nos diz que, na medida em que a torre se elevava, a vaidade humana crescia, culminando em um desafio direto a Deus. Diante dessa audácia, Deus interveio, mas não para destruir ou punir, mas para confundir e dispersar. A confusão linguística se tornou um fator determinante, impedindo a continuidade do projeto. De repente, a união e a harmonia linguística que antes unia a humanidade se transformou em um obstáculo para a comunicação. As pessoas não conseguiam mais se entender. A colaboração se tornou impossível, e o projeto da torre foi abandonado, levando à dispersão da humanidade por toda a superfície da Terra. Portanto, a intervenção divina não foi um ato de ira, mas sim uma resposta às ações humanas. Deus não puniu a ambição, mas a confusão resultante do desafio à ordem estabelecida. Analisando a história, vemos nela uma reflexão profunda sobre a natureza humana, nossos desejos, ambições e limites. A história nos convida a refletir sobre a busca do homem pelo conhecimento e poder, bem como as consequências de nossas ações. A ascensão da torre, a partir de uma base de harmonia linguística, simboliza o potencial da união e da colaboração humana. Por outro lado, a confusão linguística que se segue representa os desafios da comunicação e da compreensão mútua. Em suma, a história da Torre de Babel é um chamado à modéstia e um lembrete dos limites da arrogância humana. A narrativa nos convida a reconhecer a sabedoria em meio à complexidade da vida e a buscar a unidade em meio à diversidade. Assim, a história transcende o tempo, permanecendo relevante em diferentes épocas e culturas. Afinal, a busca pelo conhecimento, o anseio por unidade e os desafios da comunicação são elementos atemporais da experiência humana. A Torre de Babel continua a ecoar em nosso imaginário coletivo, servindo de inspiração a artistas, escritores e pensadores ao longo dos séculos. Suas lições perduram, convidando-nos à humildade e à celebração da diversidade. Lembrando-nos de que, apesar de nossas diferenças, somos todos descendentes de um mesmo ancestral, e que nossa história, por mais complexa que seja, está entrelaçada em um só destino, o de buscarmos juntos um futuro melhor. Até aqui, o conteúdo do vídeo. Para finalizar, deixamos o desafio de que, assim como a história da Torre de Babel inspirou gerações de intelectuais, podemos inspirar outras pessoas com nosso conteúdo. Se você se interessou pelo tema, compartilhe este vídeo com seus amigos.